E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de blendas e aditivação. E o tema da aula de hoje são a classe de aditivos, né, de agentes antimicrobianos. Eu vou pedir para vocês pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas, comentários e me procurar depois para a gente conversar a respeito do tema, né, e dos assuntos que vão ser abordados na aula de hoje. Para começar, né, a aula, eu gosto sempre de trazer algumas definições importantes que vão ajudar a gente, né, nortear as nossas discussões aqui no decorrer da aula. A primeira definição que eu quero trazer para vocês é o que é um agente antimicrobiano, né, o que define essa classe de aditivos. Então, por definição, né, eles vão ser substâncias, podem ser inorgânicas ou orgânicas, né, de baixa massa molar na maioria das vezes, né, que tem a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos. Aí quando eu me refiro a micro-organismos aqui, eu estou me referindo a bactérias, fungos, algas, né, e vírus, em menor proporção, mas os vírus também, tá bom? E aí, inclusive, quando o agente antimicrobiano ele tem ação contra, né, ele tem a capacidade de inibir o crescimento de bactérias, a gente fala que ele é um bactericida. Se ele tiver ação, né, contra um fungo, ele é fungicida. Se ele inibir o crescimento de algas, algicida. E se ele tiver ação contra um vírus, né, seria um antiviral, tá bom? Aí é só para trazer essas definições. Uma outra definição importante também é o conceito de espectro de ação desse tipo de aditivo, né? O que é o espectro de ação? A gente vai ver nos próximos slides da aula aqui que existe uma variedade muito grande de micro-organismos, né? É uma infinidade, na verdade. E aí acaba que assim, um dado agente antimicrobiano, um dado aditivo, ele não consegue inibir o crescimento de todos os micro-organismos. E aí, o que esse conceito de espectro de ação traz é exatamente isso, né? Ele vai definir o percentual de espécies de micro-organismos que são sensíveis a um dado agente antimicrobiano. Então, por exemplo, a gente vai ter lá um aditivo, né? O que esse conceito traz para nós é que ele vai ser funcional, ele vai ter eficiência somente para um grupo de micro-organismos, né? E aí vai ser importante a gente na hora de desenvolver a nossa formulação, ter consciência, né, na hora de selecionar o nosso aditivo, de qual o espectro de ação, né, quais as espécies, os micro-organismos aos quais ele tem ação efetiva e se de fato a gente aqueles micro-organismos são importantes, né, de serem de ter a sua inibição do seu crescimento numa dada aplicação, né? É importante levar isso em consideração. E aí uma outra definição também muito importante é a concentração inibitória mínima, que em inglês o pessoal usa a sigla MIC, né? Vem do inglês, MIC. Essa concentração inibitória mínima é a concentração do agente antimicrobiano necessária para inibir o crescimento do micro-organismo. Eu coloquei aqui bacteriano, né? Mas a gente vai ter a concentração inibitória mínima para um agente antimicrobiano fungicida também, né, para todas as classes de micro-organismos. E aí então o que ele quer dizer, né? Qual a concentração daquele meu aditivo, né, daquele meu agente antimicrobiano que consegue de fato inibir o crescimento daquele micro-organismo. O que vai acontecer? Em concentrações muito baixas, né, ele não consegue inibir o crescimento, ele pode às vezes retardar, né, ele vai ter um efeito ali reversível. Ele consegue retardar o crescimento, mas depois o micro-organismo volta a crescer normalmente. Já a partir de uma determinada concentração, aí ele vai levar à morte celular do meu micro-organismo, né? E aí com isso, é óbvio, né? Não tem mais crescimento. E aí essa concentração inibitória mínima vai ser importante para a gente saber para a gente determinar qual a quantidade de agente antimicrobiano a gente tem que adicionar na nossa matriz polimérica. Sendo que, né, os aditivos que apresentarem menor MIC, né, vão corresponder àqueles que têm maior eficiência, né, de ação contra aquela determinado espectro, maior eficiência num determinado espectro de ação, né, em determinados grupos de micro-organismos. Outro ponto, né,
é que se a gente adicionar, né, colocar na minha matriz polimérica uma concentração muito baixa do meu aditivo, e eu estou querendo dizer que abaixo dessa concentração inibitória mínima, né, eu posso levar a um caso onde o micro-organismo, por exemplo, aqui a bactéria, adquira resistência, né? Porque o que vai acontecer? Ela vai receber uma concentração pequena daquele, vai entrar em contato com uma concentração pequena daquele aditivo, ela vai ter uma redução na sua capacidade de multiplicação, de crescimento, né? Aquele grupo de micro-organismos, porém, ele vai começar a aprender, né, como lidar com aquela substância, né? Então ele vai conseguir contornar os mecanismos pelos quais aquele aditivo vai ter eficiência para aquele dado micro-organismo, por exemplo, aquela bactéria. E aí com isso, os novos micro-organismos que vão sendo multiplicados naquele ambiente, eles vão começar a ganhar resistência contra aquele agente antimicrobiano, né? O que é um grande problema, né? Porque aí a gente estaria criando uma classe de micro-organismos que começa a resistir àquele agente antimicrobiano e caso ela se multiplique, né, em larga escala, aí aquele agente deixaria de ter eficiência, né, aquela substância, e a gente teria agora que encontrar um novo aditivo para poder atender essa demanda, né, do mercado de produzir formulações poliméricas com um determinado aditivo antimicrobiano. E aí, com base nesse conceito aqui da concentração inibitória mínima, a gente tem os conceitos, né, de bactericida, né, aí também vale para fungicida, por exemplo, algicida, enfim, e o bacteriostático, né, também vale, fungiostático, né, e por aí vai, dependendo da classe de micro-organismos que ele está atuando. Os bactericidas, né, os agentes antimicrobianos bactericidas, são aqueles capazes de levar à morte celular, né? Então é um processo irreversível, né? A gente vai levar à morte dos micro-organismos e aí é uma alta eficiência, né? E a gente tem os agentes bacteriostáticos. Nesse caso, o que eles fazem é inibir o crescimento e a reprodução daquele micro-organismo, por exemplo, daquela bactéria, mas não leva à sua morte, né? Então, por exemplo, os micro-organismos vão deixar de apresentar capacidade de se multiplicar, né? Então, ele não tem crescimento da quantidade de indivíduos, né, que estão ali naquele meio, porém, eu não causo a morte deles, né? Aí nesse caso eu tenho sistemas reversíveis, né? Porque aí se eu retirar o contato com o meu agente antimicrobiano, os micro-organismos vão voltar a crescer naturalmente, né? E assim, tem várias aplicações que vão demandar o uso desse tipo de aditivo, né? Que são os agentes antimicrobianos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Aí um caso interessante é o da madeira plástica. A durabilidade externa desses compósitos poliméricos aqui, né, da madeira plástica, que aí vai ser constituída por uma alta concentração de fibras vegetais em uma matriz polimérica, né, então aqui tem uma imagem ilustrando, é uma abordagem bem forte que a gente vê nos dias de hoje, para se desenvolver materiais sustentáveis, né? Esse uso de fibras vegetais em matrizes poliméricas, enfim. Só que, no entanto, né, como eu tenho a presença dessas fibras vegetais, e mais forte ainda no caso da madeira plástica, que a concentração dessas fibras vegetais é muito alta, se eu desenvolver, por exemplo, uma peça que vai ficar no ambiente externo, sob a ação de intempéries, né, eu posso começar a ter a proliferação de fungos, né, ou mesmo bactérias na superfície da minha peça polimérica, devido à ação desses fungos, né, nessas fibras vegetais. E aí, nesses casos, a adição dos agentes antimicrobianos, né, aumentaria a vida útil em serviço dessas minhas peças poliméricas, né, por exemplo. Uma outra aplicação interessante é na formulação de tintas, né? Por exemplo, em construção civil, a gente vai ter alguns ambientes úmidos, né, ou às vezes com uma determinada porosidade,
que induzem a proliferação de fungos, né? Tanto é que a imagem ilustrando aqui. E aí a gente empregar nesses casos aqui formulações de tintas, né? Que apresentem na sua composição agentes antimicrobianos, agentes, por exemplo, fungicidas, né? Vai evitar a formação do mofo, né? Da presença desses fungos aqui, que é algo bem interessante para esse nicho de mercado. Outro exemplo de aplicação também a gente tem na indústria têxtil, né? Eu vejo ao longo dos anos uma evolução da indústria têxtil no interesse por produção de fibras de alto desempenho, né? Fibras têxteis aí de alto desempenho para aplicações de alto valor agregado. E aí com isso então trazer novos produtos, né, para o mercado, enfim, para atender a demanda do consumidor. Um exemplo, né, que a gente tem seria a produção de tecidos, né, com agentes antimicrobianos que evitem a proliferação de micro-organismos que possam causar mau odor, né? Então vai evitar, por exemplo, o mau odor associado ao suor, né? Vamos pensar, seria um exemplo. Outro caso, né, que ele pode evitar a formação de fungo, né, em peças. Às vezes você deixa no guarda-roupa, demora para usar, dependendo da região, se tiver muita umidade, pode dar até mofo na roupa, né? Com tecidos com agente antimicrobianos isso não aconteceria. E tem algumas aplicações técnicas também, né? Aí de tecidos, por exemplo, aqui na área médica, produção de máscaras cirúrgicas, né? EPIs, jalecos, enfim, que evitem a proliferação desses micro-organismos, é uma forma de garantir maior segurança epidemiológica, né? Nos ambientes hospitalares, na comunidade em geral. Além disso, a gente pode imaginar que para se evitar a infecções hospitalares, né, o desenvolvimento de tintas específicas para esse setor capazes de inibir o crescimento celular ou mesmo levar à morte celular, por exemplo, em ambientes hospitalares, clínicas odontológicas, é algo também bem interessante e que pode encontrar um nicho de mercado aí de alto valor agregado. Então, é um tema bem interessante de ser explorado, né? Utensílios médicos, né? Então, pensando em catéteres, enfim, produtos médicos hospitalares diversos, né? Incorporados com agentes antimicrobianos, vão contribuir para a redução de infecções hospitalares, tá bom? E aí, outras aplicações também que eu acho bem interessante comentar, os micro-organismos, né, à medida que eles começam a se proliferar, né, num dado ambiente, eu coloquei aqui uma tubulação, por exemplo, no interior de uma tubulação, ó, eles começam a produzir um biofilme. Esses biofilmes, eles são compostos por substâncias excretadas pelos micro-organismos, né? Então os micro-organismos eles vão, a partir que eles vão se multiplicando, né, e tendo seu metabolismo natural, eles vão produzindo alguns polissacarídeos e outras substâncias de baixa massa molar, como sendo um ambiente favorável para sua colonização, né, para que eles consigam se manter ali fixos naquela região. E aí a deposição desses biofilmes aqui em algumas aplicações pode ser prejudicial. Exemplos que eu posso citar desses casos, né, da deposição desses biofilmes como ser prejudicial, seria a formação de biofilmes na tubulação em chuveiros, né, torneiras, banheiras, piscinas, né? A gente pode pensar em tubulações em estações de tratamento de água, né? Por quê? Nesse caso aqui, ou em reservatórios, né, também de água, a gente poder a produção, né, a multiplicação aqui dos micro-organismos e a geração desse biofilme pode levar a uma contaminação da água, né, o que não é interessante nessas aplicações. E aí com isso, então, o desenvolvimento de formulações poliméricas com agentes antimicrobianos iria evitar a multiplicação dos micro-organismos e, consequentemente, a gente não teria a formação dessa camada de biofilme, né? Pode levar até também a algumas falhas em serviço, porque como, dependendo da quantidade de biofilme gerado aqui, eu começo a reduzir o diâmetro interno do meu tubo, o que vai mudar, né, essa capacidade da tubulação, né, o que vai mudar essa capacidade para escoar um fluido, né, por exemplo, a água.
E além dessas aplicações, né, um outro nicho de mercado que eu vejo que tem bastante potencial e bastante estudo sendo desenvolvido nesse tema é a incorporação de agentes antimicrobianos em embalagens de alimentos, né, para a produção de embalagens ativas. Né? Aí, o uso de agentes antimicrobianos em embalagens ele tem como objetivo reduzir, né, a contaminação por micro-organismos, né, do meu alimento. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo aqui, o morango aqui, nessas bandejinhas, depois de pouco tempo que a gente compra, ele já começa a aparecer fungo, né? Fungo aqui no morango, que inviabiliza o seu consumo. E aí a incorporação da agente antimicrobiano aqui na embalagem teria como dos objetivos, né, evitar o crescimento desses micro-organismos aqui no alimento e com isso eu aumentaria o tempo de prateleira. Qual é a vantagem, né, desse tipo de aplicação? Eu tenho um aumento no período em que eu posso comercializar aquele meu alimento, né? Então, com isso, eu tenho um aspecto econômico associado. Além disso, eu tenho uma contribuição na segurança do meu alimento, né? Porque se eu garanto que ele não, o fungo, quando ele a gente consegue visualizar ele, né? A gente, óbvio, não vai consumir. Mas como os micro-organismos são muito pequenos, às vezes ele já se encontra aqui e a gente está ingerindo sem nem saber, né? Então, a ter embalagens aqui que garantam uma maior segurança do meu alimento é interessante, né? Em alguns casos, de embalagem de alimentos, como por exemplo o PVC plastificado, a gente ainda tem que pensar, né, na incorporação de agentes antimicrobianos para evitar a biodegradação do meu plastificante. Porque como esse aditivo está em grande quantidade e normalmente os plastificantes usados em embalagens para cortar direto com alimentos são plastificantes atóxicos, então por exemplo óleo de soja epoxidado, ele tem uma grande facilidade de ser biodegradado, né, ser metabolizado por micro-organismos, o que iria afetar o desempenho da minha embalagem plástica, né, de PVC. E aí, nesses casos, a adição do agente antimicrobiano tem a função, né, de proteger tanto o alimento quanto o plastificante, né, outros aditivos, né, seria uma função ali de proteger meu produto polimérico como um todo, tá bom? E aí, como eu sempre gosto de trazer para vocês, ó, eu fiz aqui uma busca com o termo aditivo antimicrobiano em materiais poliméricos. Essa busca eu fiz no site de base de patentes, né, entre os anos de 2000 e 2020. Aí aqui são patentes norte-americanas, europeias e chinesas, né? E o que eu fiz foi tentar contar quantas patentes, esse gráfico que ele mostra para nós aqui, quantas patentes a gente tem depositadas, né, nessa base de dados, né, indicar essa base de dados, nesse intervalo de tempo, né, entre 2000 e 2020. E eu busquei também esse termo na Web of Science, né, que seria tentando aqui identificar agora, na curva em vermelho, a quantidade de artigos científicos gerados nesse tema. O que a gente vê, né? Nesse intervalo aqui de 20 anos, ó, o número de patentes envolvendo o termo aditivos antimicrobianos, né, para materiais poliméricos não ultrapassou o número de 10 patentes depositadas por ano, né? Então, um número próximo de zero, muito baixo. O que isso indica, né? Que essa área essa classe de aditivos poliméricos, ela tem muito potencial de inovação, né? Porque ainda é pouco explorada, se a gente principalmente comparar com outras classes de aditivos, como os plastificantes, os estabilizantes, mesmo os retardantes de chama, né? Indicando então que a gente pode ainda hoje, né, tentar desenvolver novos produtos, né, para esses nichos de mercado, né, que eu mostrei para vocês. E agora, se a gente olhar do ponto de vista científico, no caso dessa classe de aditivos aqui, a gente vê que ela tem uma produção superior, ainda se encontra numa quantidade, né, por ano, né? Está aqui em 2020, está em torno de mais 600 artigos por ano, então é bem superior à quantidade de produtos, né, depositados, né, de patentes, aí, então seria associado à inovação tecnológica.
Porém, se a gente comparar com outras classes de aditivos, o número de artigos gerados ainda é baixo, né? Também indicando que ainda tem, né, potencial para um crescimento no número de artigos científicos dentro desse tema, né? E eu acredito que nos próximos anos aqui, né, as próximas 2 décadas, a gente vai ver, vai ver aqui uma mudança na inclinação da curva do número de patentes depositadas, né, dentro dessa classe de aditivos, de forma a aumentar, né, começar a alcançar aqui um crescimento exponencial. Eu acredito que ela vai ter também bastante interesse da sociedade, né, por desenvolvimento de produtos poliméricos com ação antimicrobiana, né? E aí, essa classe de aditivos, né, como todas as outras, tem alguns requisitos de qualidade, né, que o aditivo deve atender, aquela substância deve atender, para que eu possa empregá-la na aditivação de materiais poliméricos, produtos poliméricos. Uma delas, eu vou comentar todas aqui, né, é que aquele dado aditivo ele tem que ter a ação antimicrobiana, né, específica contra o meu micro-organismo-alvo. Porque como vou até mostrar depois na aula, né, falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem um volume de micro-organismos no mundo muito alto, né? E aí a gente tentar desenvolver agentes antimicrobianos que combatam todos os micro-organismos não é o caminho mais eficiente, né? Até porque alguns micro-organismos são benéficos, né, em algumas aplicações. E aí a gente teria então que tentar buscar encontrar substâncias que tenham ação específica para um dado grupo, né, de micro-organismos que a gente tem interesse. Tá bom? Então, com um espectro de ação bem definido, isso aí é importante. Outro ponto é que a gente tem que buscar substâncias, né, aditivos antimicrobianos, que tenham menor concentração inibitória mínima. Isso aqui vai definir a sua eficiência, né? Quanto menor a concentração inibitória mínima, isso indica que a gente vai precisar adicionar uma menor quantidade de agente antimicrobiano na minha matriz polimérica. E aí é claro que eu tenho que avaliar a solubilidade desse aditivo na minha matriz polimérica. Por quê? O interessante é que ele se encontre bem distribuído e bem disperso por todo o meu produto polimérico, né, para garantir que ele tenha a sua ação máxima, né, produzida. E óbvio, né, no caso dessa classe de aditivos aqui, o interessante é que ele tenha uma boa capacidade de difusão na matriz polimérica até a sua superfície, né, até próximo da sua superfície, que na prática é onde vai ter o contato do meu produto polimérico com o meu micro-organismo. Outro ponto é que o agente antimicrobiano que a gente selecionar, né, o aditivo, ele tem que ser estável durante toda a vida útil do meu produto polimérico. Então, pensando lá uma tubulação, né, um reservatório de água. Se a gente aditivar ele com agente antimicrobiano, a ideia daquela tubulação construção civil é que ela dure aí décadas. Então, o agente antimicrobiano ele tem que manter a sua ação por décadas, né? Em outras aplicações onde o tempo de vida em serviço é mais curto, então seria aí, sei lá, 1 ano, 2 anos, aí a gente precisa que mantenha a sua ação por esse intervalo de tempo, ou algumas semanas, ou dias, enfim. Então é importante se desenvolver uma formulação, né, de agentes antimicrobianos em uma matriz polimérica para uma dada aplicação específica. Outro ponto é que o agente antimicrobiano ele tem que ser estável nas condições de processamento, então ele tem que resistir à elevada taxa de cisalhamento, ao aumento da temperatura, né, e todas as condições associadas ao processamento do material polimérico sem sofrer degradação ou alterar o seu desempenho final em relação aos micro-organismos-alvo, né? Como mais uma exigência, ele tem que apresentar baixa toxicidade, né? E isso aqui tem a ver com a ação específica dele. Porque o quê? O que eu quero? Que ele consiga levar à morte celular dos meus micro-organismos-alvo, porém somente os meus micro-organismos-alvo, né? Para quê? Para que ele não gere toxicidade em outros organismos, né? Ele pode, eu tenho que garantir que ele seja tóxico para todos os outros micro-organismos, para que ele não gere nenhum impacto ambiental ou à saúde humana, né? Ele não pode ser tóxico também, no caso, por exemplo, de embalagens, não pode ser tóxico
à saúde humana. Essa parte aqui ela é um grande desafio, porque se a gente imaginar que, por exemplo, a gente tem um produto aditivado com agente antimicrobiano, né? Pensando aí em resíduos pós-consumo e a lixiviação desse agente antimicrobiano para o solo, para a água, enfim, pode esses agentes antimicrobianos eles são considerados nesse caso, né, depois de serem lixiviados, como no caso de águas, como contaminantes emergentes, né, porque aí eles começam a alterar, né, o ecossistema no qual eles estão inseridos devido à sua ação contra micro-organismos que não eram alvo, né? Ou seja, apresentam certa toxicidade. E aí isso aí é um problema. E eu coloquei aqui, eles não devem apresentar lixiviação, migração, pensando na lixiviação. Né? O ideal é que eles consigam migrar para a superfície polimérica, mas eles não consigam sofrer migração para o meio externo. Né? Eles têm dificuldade de sofrer migração, lixiviação, por exemplo, quando em contato com água, né? Ou volatilização. Isso é um problema também. E eles devem ter custo baixo, né, para poder se tornar interessantes para o setor produtivo. Né? Então, substâncias que atendam todas essas características e tenham baixo custo são bem interessantes. Eu esqueci de comentar, mas lembrando aqui, em relação a condições de processamento, além dele ser estável nas condições de processamento, né, ele tem que ser seguro de ser manuseado durante o processamento. Né? Então, pensando ali um agente antimicrobiano, por exemplo, no formato de um particulado fino, né, que consiga ficar em suspensão na atmosfera, é algo não desejado, né, que levaria aí a riscos à saúde dos operadores. Tá bom? Aí, como nas outras classes de aditivos, né, a gente fala sobre. É importante falar um pouquinho sobre. Vou citar aqui no caso dos retardantes de chama, a gente abordou as reações de combustão. No caso dos estabilizantes, a gente abordou as reações de degradação da cadeia polimérica. Aí aqui eu acho importante a gente falar um pouquinho da microbiologia né, e dos micro-organismos, para vocês começarem a entender como essas substâncias, né, conseguem atuar nesses micro-organismos de forma a levar a sua morte celular, que seria o mecanismo de ação desses aditivos. Assim, é uma área bem interessante, vocês vão ver que é extremamente complexo, né, e isso aponta, né, que para mim, uma das justificativas do porquê a gente tem ainda poucos trabalhos na literatura, tanto do ponto de vista científico quanto em desenvolvimento de produto, porque vocês vão ver que a complexidade, né, desses sistemas aqui é muito grande e aí, consequentemente, existe uma necessidade, uma carência muito grande de estudos nessa área, né, de agentes antimicrobianos, aditivos antimicrobianos para matriz polimérica. Então, assim, começando aqui a explorar, né, o tema, né, de introdução à microbiologia, essa área, né, do conhecimento, ela estuda os organismos que podem ser visualizados com o auxílio de um microscópio. E aí, nesse caso, a gente pode classificar esses micro-organismos aqui em procariontes, né, que vão ser aqueles que não possuem membrana celular. Aí é o caso aqui de uma bactéria, por exemplo, né, e os eucariontes, que são aqueles que possuem uma membrana nuclear bem definida, né? Então aqui está a representação aqui, ó, tanto os procariontes quanto eucariontes, né? Para vocês se acordarem das aulas de biologia, tem a membrana plasmática, né? Que vai separar aqui o citoplasma e o interior da célula do meio externo. No caso dos procariontes, né? O núcleo, né, aqui, o material genético, ele não tem nenhuma separação com o citoplasma, né? E no caso das eucariontes tem, né? Ele vai apresentar a membrana nuclear aqui, a principal diferença.
E aí, os micro-organismos, eles vão ter alguns que vão ser procariontes, como eu comentei, as bactérias, e alguns eucariontes, é o caso dos fungos e das algas, né? Só essa diferença já vai mudar bastante a forma de ação dos agentes antimicrobianos para fungos e algas e para bactérias. Inclusive, vocês vão ver que são substâncias diferentes, né? A gente vai ter aditivos diferentes para cada uma dessas classes de micro-organismos. E a gente tem dentro da microbiologia também os fungos, que seriam organismos acelulares, né? É, Além disso, importante comentar, os micro-organismos, a gente pode encontrar eles de forma isolada, né, uma única célula de bactéria, por exemplo, ou na forma agrupada, né, várias bactérias agrupadas formando uma única colônia. Né? É importante também esse aspecto aqui. Aí, no caso das bactérias, né, falando um pouquinho sobre elas são micro-organismos unicelulares, está aqui uma imagem, né, são organismos unicelulares procariontes, né, e que podem ser encontradas na forma isolada ou em colônias, conforme eu tinha comentado. O importante também é a gente ter uma ideia das suas dimensões, né? Elas vão estar compreendidas aí entre meio e 5 micrômetros, né? Por exemplo, comprimento ou diâmetro. A gente vai ver que elas têm diferentes morfologias também. Alguns pontos importantes para falar para vocês, né, para vocês entenderem a complexidade dessa área, né, de aditivos antimicrobianos. Em termos de indivíduos no planeta Terra, alguns biólogos estimam que as bactérias sejam em maior número, né? A gente tem o maior número de bactérias no planeta, né? Em termos de indivíduos. Porém, apesar de ser a maior quantidade de indivíduos no planeta serem bactérias, né, a minoria delas é que é patogênica. Né? A grande maioria não é patogênica, não causa danos à saúde humana, por exemplo. Né? Inclusive, pelo contrário, né, algumas são benéficas, né, têm ações benéficas. E por isso que é tão importante a gente encontrar substâncias, né, e utilizar substâncias para aditivar materiais poliméricos que tenham ação específica contra o micro-organismo que a gente quer combater, né, para evitar alterar o nosso ecossistema. Aí, como eu falei para vocês, elas podem ser classificadas de várias formas, né? Eu vou apresentar aqui algumas das formas que elas podem ser classificadas ao longo dos slides, mas para vocês entenderem, assim, que existe uma variedade muito grande de bactérias, elas se comportam de um jeito muito diferente umas em relação às outras, e, consequentemente, isso vai levar a gente a ter que adotar diferentes agentes antimicrobianos dependendo do micro-organismo que a gente quer combater, né? Dependendo da bactéria que a gente queira combater. Um exemplo aqui, a gente pode separar elas com relação à sua morfologia, né? A gente pode ter, por exemplo, na configuração de diplococos, né? Está aqui um exemplo de uma bactéria, inclusive patogênica, né, que tem esse formato, né, de diplococo aqui. A gente pode ter os estafilococos aqui, ó, né, outro exemplo de bactéria patogênica, né, que tem essa configuração de estafilococos, que formando essa lamela, né, de células bacterianas agrupadas, né, que seriam duas células agrupadas. A gente tem formatos, por exemplo, streptococcus, tétrades, sarcina, né? E a gente pode ter, inclusive, tem os bacilos, né? São bastonetes. A gente tem outras estruturas, tipo vibrião, espirilo, né? Tem várias estruturas mesmo. E, além disso, elas podem ser classificadas não só com relação à sua morfologia, mas com relação à sua mobilidade, né? Algumas se movem empregando esses flagelos aqui, ó, né? Igual o vibrião, o flagelado, e outras se movem através do movimento da sua capacidade de deslizar sobre uma superfície, né? Ou mesmo até tendo flutuações na sua geometria aqui que vão garantir o movimento da membrana celular, né? E com isso o movimento da bactéria. Por que isso é importante, né? Pensando em superfícies poliméricas, né? E aí as bactérias conseguirem se aderir a essas superfícies, dependendo da forma com que elas se movimentam, naquela superfície, eu vou ter uma proliferação mais rápida ou mais lenta daquele micro-organismo, né? E com isso, consequentemente, eu vou demandar um agente antimicrobiano que tem uma ação mais rápida ou mais lenta, né? Naquele tipo de micro-organismo.
né? É bem importante levar isso em consideração. Outro ponto também é que as bactérias elas têm diferentes comportamentos com relação à sua respiração, né? A forma como elas respiram. Algumas, por exemplo, são aeróbicas obrigatórias. O que isso quer dizer? Eu coloquei aqui uma ilustração, aqui, o estudo de ensaio aqui, ó. Aqui no interior, aqui meio amarelo, meio laranja, né? Não sei. A gente tem uma baixíssima concentração de oxigênio. Aqui é sólido, um meio sólido, né? Aqui em cima é um gel, né? Um gel polimérico. Aqui em cima eu já tenho uma alta concentração de oxigênio. O que a gente vê, né? Algumas bactérias, que são essas aeróbicas aqui obrigatórias, elas necessitam de oxigênio, né? Durante seus processos de respiração, né? Aí, no caso, elas não realizam fermentação e, consequentemente, elas vão ficar somente em regiões ricas em oxigênio. A gente tem o caso das bactérias anaeróbicas obrigatórias, que são o caso daquelas bactérias que não realizam a fosforilação oxidativa, né? Então, no caso, elas vão realizar, por exemplo, fermentação. E, nesse caso, elas têm baixa afinidade com oxigênio, né? Aí, inclusive, a presença do oxigênio leva à morte celular. Então, é diferente aqui. A gente tem as anaeróbicas facultativas, né, que são aquelas que realizam tanto a fermentação quanto a respiração, ou seja, elas são indiferentes à presença de oxigênio, né? Repara que elas estão dispersas aqui em todo o meio, tanto na região rica de oxigênio quanto na região pobre de oxigênio. A gente tem as bactérias microaerófilas, que são aquelas que crescem numa baixa concentração de oxigênio, né? Então, assim, elas precisam de oxigênio, mas uma concentração menor do que a gente tem no meio, né? Então elas vão ficar aqui próximas, né, à região do oxigênio. E a gente tem as anaeróbicas aerotolerantes, que são aquelas que não precisam de oxigênio, né, para respirar, porém o oxigênio não é letal, né, a essas bactérias. Elas conseguem sobreviver mesmo que exista oxigênio no meio. E aí, por isso elas vão também estar dispersas aqui homogeneamente em todo o meu tubo, né? Indicando que eu tenho bactérias que se comportam de formas bem diferentes com relação à presença ou não de oxigênio no meio. Elas têm também classificações com relação à sua fonte de energia, por exemplo, de onde a bactéria consegue obter energia para sobreviver, né? E de onde elas obtêm carbono para poder sobreviver, como matéria orgânica, né? Para a produção da sua matéria orgânica, produção proteica, enfim, produção diversa. Com relação à fonte de luz, a gente tem a fonte de energia, tem bactéria que utiliza a luz como fonte de energia. Aí, nesse caso, elas são bactérias capazes de realizar fotossíntese, né? Ou fototrópica. A gente tem as bactérias que obtêm energia a partir de compostos químicos, né? Elas vão conseguir metabolizar alguns compostos químicos e, através dessas reações, né, metabólicas ali, vão gerar energia. Aí seriam as bactérias quimiotrópicas. A gente tem as bactérias que têm como fonte de energia composto inorgânico. Então, nesse caso, elas iriam metabolizar o composto inorgânico e gerar energia. Seriam as litotróficas. E a gente tem as que utilizam compostos orgânicos, como as organotróficas, né? Em relação à fonte de carbono, a gente tem também as bactérias autotróficas, que são aquelas que utilizam o carbono presente na molécula de CO2, né, que está no meio. Então, nesse caso, elas iriam precisar de alta concentração de CO2 no meio para poder sobreviver. E a gente tem as heterotróficas, que são aquelas que vão utilizar o carbono presente na matéria, em moléculas orgânicas, né, em matéria orgânica presente no ambiente. Então, aí, só para mostrar para vocês alguns exemplos, né, do que isso significa para nós, pensando, por exemplo, em polímeros biodegradáveis, né, que aí seria o oposto do que a gente está buscando com o agente antimicrobiano, né, seriam materiais poliméricos que sofrem uma ação de um micro-organismo e com isso são degradados no meu meio ambiente. Nesse caso aqui, eles são degradados por bactérias heterotróficas, né? Porque essas bactérias vão ter a capacidade de metabolizar aquele meu material polimérico biodegradável, né?
essa classe de materiais poliméricos, e com isso obter uma fonte de carbono para a sua sobrevivência, né? Elas podem, inclusive, usar o material polimérico ali, né, os produtos de degradação do material polimérico, tanto como fonte de carbono, como também como fonte de energia, né? No caso aqui das organotróficas, né? Então a gente tem aí classes específicas para esse tipo de produto polimérico, essa classe de materiais poliméricos. E a gente tem classificações, inclusive, com relação ao seu metabolismo. Por exemplo, as fotoautotróficas vão ser aquelas que produzem as substâncias orgânicas aqui no seu interior, né, para se alimentar a partir de CO2 e luz. Então, elas usam CO2 e luz para poder produzir sua energia, né, e as demais substâncias necessárias para a sua sobrevivência. A gente tem as fotoheterotróficas, que elas vão utilizar a luz como fonte de energia, e no caso, como fonte de carbono, elas vão precisar de compostos orgânicos presentes no meu meio, né, como fonte de carbono. As quimioautotróficas, elas vão utilizar reações de oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia e para a síntese de substâncias orgânicas a partir de CO2. Então, elas têm como fonte de energia compostos inorgânicos no meio e como fonte de carbono o CO2. E aí as quimioterotróficas vão ter como fonte de energia moléculas orgânicas que elas encontram no meio, né? E como fonte de carbono as mesmas moléculas orgânicas, indicando, por exemplo, aqui que as quimioheterotróficas, por exemplo, nessa categoria aqui, a gente vai ter algumas bactérias capazes de levar à biodegradação da minha matriz polimérica, né? E aí, pensando agora do ponto de vista de aditivos, né, que é o tema da aula de hoje, o que isso vai mostrar para nós, né? Como as bactérias interagem com o meio de forma diferente. Algumas, por exemplo, geram energia a partir da luz, outras absorvem carbono a partir de compostos orgânicos, outras a partir de CO2. Isso vai acabar nos indicando que os diferentes agentes antimicrobianos vão ter que ter ações específicas, né, modos de ação específica contra cada um desses micro-organismos, né, para que eles consigam ser o mais eficientes possível, por exemplo, com o menor MIC. Né? Essa que é a visão que eu quero transmitir. Além disso, né, além dessas classificações do ponto de vista do metabolismo da bactéria, né, a gente pode classificar também as bactérias com relação à sua capacidade de crescimento, né, a sua taxa de crescimento, de multiplicação no meio. Então, existe uma classificação com relação à temperatura. Né? Algumas bactérias têm aqui uma curva de crescimento, né, uma curva cinética. A gente vê que tem uma velocidade máxima aqui de crescimento, né, de capacidade de multiplicação a 4 graus Celsius. Né? É uma classe de bactérias que a gente diz que são psicrófilas. Né? A gente tem as mesófilas, que teriam aqui uma taxa de crescimento em torno de 39 graus Celsius. E por aí vai, várias faixas de temperatura. Essas bactérias mesófilas aqui, elas são as que apresentam a maior taxa de crescimento. Né? São as que conseguem se multiplicar o mais rápido possível. Então, aproximadamente aí 20 minutos, né, elas já alcançam essa sua maior tempo necessário para elas alcançar essa alta taxa de crescimento, nessa temperatura de 39 graus Celsius. O que acontece, né? O que isso mostra para nós, né? Por exemplo, em materiais poliméricos, por exemplo, pensar lá, tubulações, né, para água aquecida, né? Aí está pensando ali entre 70 e 80 graus Celsius, a gente vai ter presença, se tiver presença de micro-organismos aqui, termófilos, por exemplo, eles vão ter uma capacidade de multiplicação muito alta naquele ambiente de água aquecida, o que poderia levar à formação de uma grande quantidade de biofilme nesse ambiente. E aí a gente teria que adicionar agentes antimicrobianos para combater essa classe de bactérias, né, que tem taxa de crescimento máxima nessa faixa aqui de temperaturas. Em aplicações, por exemplo, para embalagens de alimentos, né, aí a temperatura ambiente aí vai estar por volta de 25, né, em algumas regiões aí chega até 40 graus, né, em determinadas estações do ano.
aí a gente teria aí que pensar em formulações, né, de aditivos com alta eficiência para combater esses micro-organismos que tem máxima taxa de crescimento nessa temperatura e, além disso, alta eficiência de ação, né, que atuam de forma rápida, porque a sua capacidade de multiplicação é muito alta, né, em 20 minutos a gente já alcança a sua taxa máxima de crescimento daquele grupo de micro-organismos, né? E aí a gente tem várias formas de classificar as bactérias, vou mostrar só mais uma aqui que ela é bem importante, que é com relação à classificação GRAM, né? Essa classificação GRAM aqui, que aí o pessoal fala bactérias GRAM positivas e bactérias GRAM negativas, né? Está associado a essa coloração de GRAM, que é um passo muito importante na caracterização e classificação inicial de bactérias, né? Para a gente definir as bactérias, os micro-organismos. Esse método de coloração ele permite que a bactéria possa ser visualizada no microscópio óptico, até coloquei uma imagem aqui, ó, né? E com isso identificar a sua estrutura, né? Como eu coloquei lá com relação à morfologia, por exemplo. E além de conseguir avaliar a morfologia da minha bactéria, né, que ela vai estar colorida agora, fica bem mais fácil a visualização no microscópio, a gente vai ter uma informação com relação às características da sua membrana celular. Por exemplo, as bactérias gram-positivas, elas têm na superfície externa da sua membrana celular uma camada de peptidoglicanos, né, que vão ter uma característica mais polar se a gente comparar com as bactérias gram-negativas, onde os peptídeos glicanos eles estão posicionados no interior da minha membrana celular. E na região externa a gente vai ter uma camada, né, aqui ó, da membrana celular, a gente vai ter uma camada rica em lipopolissacarídeo, que são bem mais apolares, né? Então, pensando ali na interação dos meus aditivos antimicrobianos com os micro-organismos, né? Pensando aqui que a gente tem uma região aqui mais apolar e uma região aqui mais polar, né? Já indica para nós que a gente vai ter uma resposta diferente, né? De uma mesma substância em bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas. E aí isso pode ser um parâmetro interessante para definir a escolha, né, do aditivo antimicrobiano que a gente vai utilizar. Tá bom? Só um comentário aqui que eu acho interessante. E aí isso foi, como eu mostrei para vocês, assim, alguns insights, né, uma abordagem muito breve sobre bactérias, né? E aí os fungos, né, eles são, já agora falando um pouquinho sobre fungos, eles são organismos heterotrófilos. O que quer dizer heterotrófico? Né? Lembrando lá até vale da classificação das bactérias. Quer dizer que eles obtêm carbono a partir de molécula orgânica presente no meio. Né? Então aqui vai ter que ter um composto orgânico no meio, tá aqui um desenho de um fungo, né? Vai ter que ter um composto orgânico no meio, eles vão obter carbono a partir desse composto orgânico. Além disso, eles são saprófilos, né? O que quer dizer eles serem saprófilos? Quer dizer que eles vão digerir esse composto orgânico aqui, ó, de forma externa, né? Então, por exemplo, eles não vão ingerir o composto orgânico e internamente ao fungo vai ocorrer o metabolismo. Não, eles vão excretar substâncias que vão digerir o meu composto orgânico e aí os produtos de degradação eles vão conseguir absorver, né? E conseguir ter sua fonte de carbono ou fonte de energia. Os fungos, né, eles têm como fonte de energia e carbono matéria orgânica, tanto animal quanto vegetal, que eles encontram no meio. Né? São grandes decompositores da natureza. E aí, como que eles conseguem metabolizar esses compostos orgânicos, essa matéria orgânica aqui, tanto animal quanto vegetal? Eles são capazes de excretar enzimas bem eficientes que conseguem catalisar as reações de degradação dessas substâncias. Né? Até por isso que a gente pode ver em vários casos, né, de processos de biodegradação de materiais poliméricos, né, fungos atuando de forma extremamente eficiente na degradação dessa classe de materiais, né, porque essas enzimas têm alto potencial de catalisar reações, por exemplo, hidrolíticas em poliésteres, né, um exemplo.
E no caso desses fungos, eles conseguem excretar essas enzimas, né, a partir do ápice das hifas, né, que são esses filamentos aqui. Ó. As hifas são os filamentos que compõem o fungo. Né? Então a gente vai ter no fungo tanto uma região que a gente chama de micélio, né, que ela está aqui, ela não é visível, né, ela não está externa, está ali no interior aqui do meu substrato, vamos pensar o solo, por exemplo. E tem uma parte externa, aérea aqui, né, que vai ser composta por, na verdade, ela é composta pelas mesmas hifas aqui do micélio, que está na parte que não é visível, né, do meu fungo, só que aqui no caso da parte aérea, elas estão bem mais, as hifas estão bem mais, né, densificadas. Essas hifas aqui são filamentos, né, são filamentos. Até aqui, acho que no slide anterior tem uma imagem que é a ponta de uma hifa, né. E aí aqui na superfície das hifas, a gente vai dos fungos, a gente vai encontrar essas parece partículas aqui, né? São esporos. O que são esses esporos? Eles são estruturas bem pequenas, né? Tá aqui, esse aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, tem dimensão bem pequena e são produzidos em grande quantidade. Aqui, uma única hifa, olha que a quantidade de esporos, né, que ela tem. Não é só fungo que consegue produzir esporo, algumas bactérias também, e plantas também algumas conseguem. Cada um desses esporos aqui tem material genético e capacidade para gerar um outro indivíduo inteiro, né? Então, eles conseguem se multiplicar e gerar um outro fungo, cada um dessas partículas aqui. E o que acontece? Eles são bem pequenos, né? Então eles conseguem ficar em suspensão no ar, né? Porque aqui é uma representação aqui, né? Ó, é claro que não é visual assim, os esporos são bem pequenininhos, mas eles vão conseguir ficar em suspensão no ar. E como eles são muito leves, né? Então, por exemplo, corrente de ar consegue levar os esporos por distâncias muito longas e eles conseguem, inclusive, sobreviver sem água, né? Por um longo período de tempo, são bem resistentes a calor, a agente químico, a agente físico, tipo radiação. Então, indicando que assim, os fungos, que eu quero indicar é o seguinte, os fungos eles têm uma grande capacidade de multiplicação e apresentam até uma grande capacidade de sobrevivência, porque às vezes você coloca, por exemplo, um agente antimicrobiano no material polimérico, né? Tem essa importância porque o fungo ele pode vir pela janela, né? Por exemplo, pensando numa tinta, né? Aquela região ali está protegida, mas se não tiver o agente antimicrobiano ali na tinta, uma corrente de vento pode trazer um esporo, ele se deposita ali na superfície da parede e aí começa a proliferação do mofo, né? Daí a importância do uso de agentes fungicidas nesse caso, né? Pensando ali para indústria de construção civil, tá bom? E aí, como eu mostrei para vocês, tá aqui uma imagem para a gente ver o micélio, né? Aqui, ó, isso aqui é um substrato, é como se fosse um tijolo, né? Feito de serragem. E aí eles colocaram o fungo para crescer aqui, né? De forma controlada, onde a gente vê aqui, ó, esbranquiçado aqui no interior do substrato o micélio, né? E aqui a parte externa aqui dele, né? Onde a gente consegue ver aquela base lá, que tem as hifas, que são as mesmas aqui do micélio, só que aqui elas estão densificadas, formando essa estrutura aqui, né? O micélio, essa região aqui do micélio vegetativo, ela é a parte que dá a sustentação, né, do meu fungo aqui, né, como um todo, né, que da parte aérea aqui do fungo. E além disso, ele é responsável por absorver os nutrientes que vão se encontrar no substrato. Então, por exemplo, se tiver aqui matéria orgânica, no caso, por exemplo, as fibras vegetais, ele vai conseguir degradar essas fibras, excretar as enzimas, degradar essas fibras vegetais e absorver os produtos de degradação para poder utilizar como fonte de energia e de carbono para sobrevivência do meu fungo, né? Aí um exemplo. E aí, pensando agora no material polimérico, vai ser importante no agente antimicrobiano ele conseguir levar à morte celular, né, desses fungos aqui, para evitar, né, o crescimento do micélio e a proliferação do fungo, né? E no caso dos polímeros biodegradáveis é o inverso, né? O que a gente quer é que eles consigam sofrer essa degradação aqui de forma bem intensa, né?
para poder se degradar quando em contato com esse fungo específico capaz de excretar as enzimas que catalisem a hidrólise, por exemplo, de um poliéster, esse é o poliácido lático, né, um exemplo. E aí, assim, os fungos, eles têm efeitos tanto maléficos quanto benéficos, né? Então, eles vão ter efeitos que eu digo que maléficos em relação à saúde humana. Então, por exemplo, eles podem ser responsáveis por pneumonia. E aí um exemplo aqui de aplicação benéfica de um fungo, né? Aí pensa em indústria de alimentos, né? Então tá aqui o queijo tipo gorgonzola, né? Aí aquele composto tem fungo aqui no queijo, né? Fungo comestível. Aí esses efeitos maléficos que eu quero trazer aqui, assim, além de causar doenças aos seres humanos, né, eu dei um exemplo aqui, né, ó, de um pulmão, né, acometido por pneumonia, a gente tem o caso também de situações onde a presença do fungo, como ele consegue atacar, né, e metabolizar matéria orgânica diversa, tanto animal quanto vegetal, ele pode alterar, né, as propriedades de produtos poliméricos diversos. Então, por exemplo, embalagens de alimentos, né, tecidos, tintas, né, papelão, né, couro, até o próprio combustível, né, matéria orgânica que consegue metabolizar, madeira. E aí o que às vezes acontece? Né? Você fala assim, o fungo ele não consegue metabolizar, vou dar um exemplo aqui, poliestireno, né? Ok, mas aí ele gera um esporo ali, e aí a gente usa esse poliestireno, por exemplo, como embalagem para a indústria de alimentos, e aí o esporo entra em contato com o alimento, no alimento ele consegue metabolizar aquele alimento. Então ter a embalagem antifúngica, né, iria evitar que o alimento fosse contaminado por aquela presença de esporos ali, né, presentes na embalagem por algum motivo, tá bom? E aí, exemplo aqui positivo, eu dei um exemplo aqui, né, na indústria de alimentos, estão pensando aqui produção de pães, né, queijos, produção de vinho, tem os cogumelos comestíveis, e essas aplicações na área médica também, né? Através dos fungos, por exemplo, a gente consegue desenvolver alguns agentes antimicrobianos, como a penicilina, né? A descoberta da penicilina veio a partir do estudo de fungos, tá bom? E aí, além desses, agora que eu comentei sobre bactéria e fungo, eu não vou abordar na aula de hoje nada sobre as algas, né? Mas caso a gente tenha que desenvolver formulações, né, de matrizes poliméricas aditivadas com agentes para combater algas, aí é importante se entender minimamente, né, algumas características gerais dessa classe de micro-organismos para que a gente possa entender como se dá a ação dos agentes antimicrobianos nessa classe e com isso selecionar, né, ou até mesmo desenvolver aditivos adequados para essa categoria. Eu não vou abordar para não estender na aula demais nessa abordagem microbiológica, né? Mas o que eu quero mostrar agora sobre os agentes antimicrobianos, né, eu vou começar a comentar com vocês sobre como ocorre o crescimento microbiano e aí de forma a ajudar vocês a entender como os agentes antimicrobianos vão atuar no crescimento microbiano e no metabolismo desses micro-organismos, né? Então a gente tem aqui, eu coloquei uma curva, né, onde eu tenho a taxa de crescimento do meu micro-organismo em função da temperatura, né? Então tá aqui, ó. Aí o que a gente vê, né? Vai ter uma região 1 que se encontra abaixo de uma temperatura mínima, né? Onde a taxa de crescimento daquele micro-organismo é zero, né? Por que ele tem taxa de crescimento zero, né? Um dado micro-organismo vai ter uma taxa de crescimento tão baixa dessa região 1 aqui? Porque nessa região aqui, a membrana plasmática, né, do meu micro-organismo, ela vai estar numa estrutura gelificada, né, e assim, ela vai ter dificuldade devido à temperatura, ela vai ter uma baixa capacidade de troca do meio interno com o meio externo. Então, com isso, ela não consegue receber os nutrientes que estão no meio externo. E também ela não consegue excretar substâncias tóxicas, por exemplo, que ela produz durante o seu metabolismo, né? Resíduos do seu metabolismo, ela não consegue excretar. Então, nesse caso aqui, por isso que a taxa de crescimento fica muito baixa.
À medida que a gente aumenta a temperatura, a gente vai aumentando a velocidade das reações enzimáticas do interior do meu micro-organismo, né? E vai alterando as características da minha membrana celular de forma a facilitar os processos de transporte, né? Dos substâncias do meio interno com o meio externo, né? E o inverso também, né? E aí, com isso, na temperatura mínima aqui, a gente já tem uma condição onde o micro-organismo consegue agora interagir com o meio externo, né, de forma eficaz, e aí, óbvio, a gente vai ter, então, com o aumento da temperatura, essas reações enzimáticas vão tendo um aumento, né, da velocidade dessas reações enzimáticas, uma maior facilidade dos processos de transporte com o meio, né, e até que a gente alcance, essa que seria a região 1, até o momento onde a gente alcance a velocidade máxima dessas reações enzimáticas e a capacidade máxima de troca com o meu meio. E aí, nesse caso aqui, a gente alcança, então, com isso, a maior velocidade de crescimento, né? Então, nessa temperatura aqui ótima, ó, os micro-organismos conseguem se reproduzir na máxima velocidade. Se a gente continuar aumentando a temperatura, o que começa a acontecer? Né? A gente entra nessa terceira região aqui, que nessa terceira região, aí as propriedades da membrana celular, ela agora já não é óbvio mais gel, né? Ela já está já no comportamento bem mais fluido, e aí agora a fluidez ela começa a ficar tão alta, né, que ela perde estabilidade mecânica, então entra em colapso. E além disso, algumas proteínas que são importantes para aquele micro-organismo, nessa região 3 aqui, devido à temperatura, elas começam a sofrer desnaturação, né, que é uma perca da sua eficiência, uma perca de atividade daquela proteína. E aí, com isso, a gente chega aqui numa temperatura máxima, onde entre a temperatura ótima e a temperatura máxima, eu tenho um declínio naquela taxa de crescimento, né? As bactérias vão ter dificuldade, né? Os micro-organismos vão ter dificuldade de se reproduzir, até o momento onde, né, a temperatura aqui está tão alta que o nível de desnaturação proteica é muito alto, a membrana celular já tem uma propriedade de transporte com o meio muito prejudicial, né? Já não tem controle nenhum da troca de substâncias com o meio, e aí chega até a lise térmica, né, que é o que? A membrana celular se rompe, né, consegue escoar, se rompe, e aí eu perco todo o citoplasma celular para o meu meio, né, então causando a minha morte celular. Né? Isso aqui é um ponto interessante porque em alguns produtos, né, vamos pensar lá um componente metálico, né, pensando na medicina, um instrumento cirúrgico metálico ali, a gente consegue facilmente esterilizar ele, né, reduzir a quantidade de micro-organismos ali na sua superfície, por exemplo, para garantir a segurança contra a ação de micro-organismos durante o procedimento cirúrgico, por exemplo, aumentando a temperatura. Né? Você coloca a temperatura ali até ultrapassar essa temperatura máxima que deixa um dado período de tempo e leva à morte celular devido à lise térmica dos micro-organismos. Já no caso de material polimérico, o aumento da temperatura, essa abordagem, né, de esterilização de produtos poliméricos na indústria médica através do aumento da temperatura, pode levar a alterações drásticas nas propriedades térmicas do meu material polimérico. Né? Eu não vou nem falar de degradação, mas eu posso chegar, por exemplo, mesmo antes da degradação, eu posso ultrapassar a temperatura de transição vítrea e começar a alcançar aquelas temperaturas Vicat, né? Temperatura HDT, onde eu tenho distorção térmica e eu começo a ter uma variação na geometria do meu produto. Né? Ele começa a escoar um pouquinho ali, e aí ele não tem mais um formato, então deixa de ser funcional. Né? E aí mostrando então que no caso de materiais poliméricos, esses processos de esterilização por aumento que envolve aumento de temperatura, em alguns casos pode ser prejudicial. E aí, com isso, o uso da incorporação de agentes antimicrobianos se torna uma solução bem eficiente para essa classe de materiais, tá bom? E aí, óbvio, né, o crescimento bacteriano não é afetado só pela temperatura, ele é afetado pelo pH também, né? pH do meio. Então, por exemplo, tem bactérias que têm taxa de crescimento máxima em pHs abaixo de 7.
né, pHs ácidos, a gente fala, são as acidófilas. Outras vão ter uma máxima taxa de crescimento em pH neutro, né, são as neutrófilas, ou se o pH do meio for alcalino, tem máxima taxa de crescimento. E isso é importante para a gente entender, né, o meio no qual a minha matriz polimérica vai estar inserida e vai estar sendo utilizada, né, pensando em água, tubulações para água tratada, né, em estações de tratamento aí onde ela é tratada com cloro, qual é o pH daquela água. Em outras aplicações, pensando em processos industriais, onde eu tenho tubulações, né, com água em diferentes pHs, e aí pensar em evitar a proliferação de micro-organismos, a gente vai ter que entender, né, que eles vão crescer em uma velocidade diferente dependendo do pH. Vamos imaginar que a gente tem uma bactéria alcalinófila ali, né? E a gente pensa assim, ó, então para evitar a proliferação celular, ao invés de usar um agente antimicrobiano, a gente pode só reduzir o pH. Isso para materiais poliméricos também, como eu expliquei para a temperatura, pode ser danoso, porque flutuar o pH do meio onde o meu material polimérico está inserido vai afetar diretamente, né, na sua degradação química, né, podendo aí, vamos pensar em caso de poliésteres, alterar a cinética de hidrólise, né, catalisar essas reações de hidrólise da minha cadeia polimérica. Então, de novo, mais uma vez, ressaltando a importância do uso de aditivos, né, nas formulações, ao invés de alternativas como essa, de alterar o pH do meio do meu sistema, né, ou no slide anterior, alterar a temperatura. Um ponto importante também que eu quero comentar com vocês, assim, aí é que agora não tem nem a ver com o material polimérico em si, vai ser a ver com os experimentos que a gente pode avaliar, realizar para avaliar a real eficiência do meu aditivo antimicrobiano. É que o micro-organismo, esse slide que mostra isso, né, ele precisa de alguns elementos químicos aqui que são essenciais para o seu crescimento. Eu dei um exemplo aqui, ó, em amarelo, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, né, enxofre, selênio, são ditos como elementos químicos essenciais para a sobrevivência de um micro-organismo. Outros elementos eles são ditos como são cátions essenciais, né? Então aqui em rosa, tipo, para alguns, para a maioria dos micro-organismos, né? Mas não para todos. Então, por exemplo, cloro, sódio, né? Potássio, magnésio, cálcio. E aí aqui na tabela a gente vai ver, né, que a gente tem elementos desde os essenciais até os não essenciais que não são capazes de ser metabolizados pelos meus micro-organismos. Então, assim, na hora de realizar um experimento, por exemplo, em laboratório, para se determinar a real eficiência de uma formulação polimérica para atuar de forma bactericida ou bacteriostática, por exemplo, é importante que naquele meio, né, de laboratório ali que a gente está padronizando para realizar esse experimento, ele tenha os componentes, né, os nutrientes básicos para a sobrevivência daquele micro-organismo. Por quê? Se eu fizer meu experimento para avaliar a eficiência do meu agente antimicrobiano, mas no meio não tem a presença de oxigênio, por exemplo, né, eu faço uma atmosfera de nitrogênio, aí é claro que o micro-organismo eu vou levar o micro-organismo à morte celular, né? Mas não por causa do antimicrobiano, porque o experimento foi feito em ambiente de nitrogênio, onde não tinha um elemento básico para a existência daquele micro-organismo. E lembrando que cada micro-organismo vai ter uma demanda diferente por cada um desses nutrientes, né? Então, alguns micro-organismos vão precisar mais de fósforo do que outros, e isso vai acabar levando a gente a perceber que existem meios de cultivo próprios para cada micro-organismo, né? Isso tudo, claro, reportado na literatura. O que eu quero apontar para vocês é o seguinte: na hora de se desenvolver esses experimentos, é importante estudar o seu micro-organismo, estudar os procedimentos experimentais na literatura, para poder executar o experimento padronizado e que gere um resultado coerente e com respostas que consigam elucidar, né, as dúvidas que a gente possa ter sobre a real eficiência de uma substância, de um aditivo, frente a um micro-organismo.
tá bom? Até como eu comentei aqui, né, ó, a partir de aqui são vários meios de cultivo, né? Aqui, ó. Eles estão aqui é uma imagem estão inoculados, né? Tem tá aqui inclusive várias cores. Aí essas regiões que mais esbranquiçadas aqui são as colônias de micro-organismos que estão crescendo, né? Em cada um desses meios de cultivo aqui. A partir de tudo que eu falei, né, fica evidente que a eficiência de um agente antimicrobiano depende de vários fatores, né, além da matriz polimérica. Então, por exemplo, depende do tipo de micro-organismo, né, que a gente está estudando, depende da temperatura onde o experimento é realizado, depende do pH, depende do meio de cultivo, né, e do tipo de nutriente que tem naquele meio de cultivo. Depende do tempo, né, de experimento. Então, uma coisa é eu tentar avaliar a ação antimicrobiana de uma dada formulação polimérica e durante 5 dias de contato do meu micro-organismo com aquela formulação. Outra coisa é realizar um experimento para avaliar a eficiência em 6 horas, outra coisa é em 15 dias. Então, assim, o tempo é importante, a temperatura, né, como eu comentei, todos os parâmetros são muito importantes. E aí, além disso, a concentração do meu antimicrobiano na matriz polimérica também vai ser importante. O que mostra para nós que é o seguinte: esses experimentos para se avaliar a eficiência, avaliar a ação de uma dada formulação polimérica contendo antimicrobiano frente a um micro-organismo de interesse, né, ela precisa ser padronizada, né, feita com bastante cuidado, né, para a gente poder conseguir gerar informações que de fato tragam, né, a resposta para essa dúvida, que seria, por exemplo, qual a concentração inibitória mínima daquele aditivo que eu devo incorporar na minha matriz polimérica e manter a sua ação antimicrobiana, tá bom? Essa que é a mensagem. E aí, quais são os mecanismos de ação desses agentes antimicrobianos que a gente tem no mercado, né? Uma delas é através da inibição da síntese da parede celular. No caso desses agentes antimicrobianos aqui, desses aditivos, a parede celular bacteriana, por exemplo, né, ela tem a função de manter a forma da célula, né, e proteger o micro-organismo contra variação de pressão, né, contribuir para aquela troca de substâncias, né, do meio externo com o meio interno, enfim. E aí essa classe de aditivos, ela inibe a síntese das substâncias que compõem essa parede celular, né? Então ela vai evitar, vai alterar as propriedades da minha parede celular, né? Alterando com isso. Então a capacidade, por exemplo, alterando a capacidade de troca, né? De substâncias, né? Então por exemplo, a bactéria vai passar a ter dificuldade, né? Em conseguir controlar o transporte de íons e demais substâncias aqui do meio externo para o meio interno. Um exemplo de aditivos antimicrobianos que emprega esse mecanismo de ação é a penicilina, tá? Que é a estrutura química dela, né? É assim que ela atua. Ela altera a capacidade de produção das substâncias que compõem a minha membrana celular, né? Que aí vão ser lá os fosfolipídios, mas vão ter várias outras substâncias aqui presentes na minha membrana celular. Outros aditivos, eles atuam através da inibição da síntese proteica, né? Então, nesse caso aqui, é um exemplo da tetraciclina, é um exemplo de agente antimicrobiano que tem esse mecanismo de ação. O que eles fazem é atuar nos ribossomos presentes no meu micro-organismo, né? E aí, por quê? Né? O ribossomo ele é o responsável por sintetizar as proteínas, né, que o meu micro-organismo precisa para sobreviver. E aí, quando esse agente antimicrobiano aqui ele consegue permear a membrana celular, né, e no citoplasma aqui, ele começa a interagir com essa organela, que é o ribossomo, alterando a sua capacidade de produção de bactérias, de proteínas. E, consequentemente, se eu não tenho as proteínas sendo sintetizadas, né, eu tenho a minha morte celular, tá bom? E o interessante é que no caso dos antimicrobianos que atuam por esse mecanismo aqui, né, que é a inibição da síntese proteica, a gente sabe que o ribossomo de células procariontes é diferente do ribossomo de células eucariontes. Então isso ajuda
a gente a desenvolver agentes antimicrobianos que tenham uma ação mais específica para determinados micro-organismos-alvo, né? Porque aí ele vai atuar só em células procariontes ou só em células eucariontes, por exemplo, né? Seria um exemplo de aplicação, um exemplo de mecanismo de ação de uma classe de agentes antimicrobianos. Outros agentes antimicrobianos, eles inibem a ação de enzimas, né? Então o exemplo aqui é a quinolona, né? O que ela vai fazer? A bactéria, o micro-organismo, ele vai produzir as enzimas, porém, aquelas enzimas essenciais à sobrevivência do micro-organismo, elas vão conseguir ser inativadas pela interação com essa classe de agentes antimicrobianos. E aí, se a enzima não tem mais ação, né, o micro-organismo não vai conseguir mais executar as funções necessárias para a sua sobrevivência, né, levando então de novo à minha morte celular. Essa quinolona aqui, ela é um exemplo de um aditivo antimicrobiano que tem ação específica bactericida, né? Ela consegue inibir a ação das enzimas essenciais à sobrevivência de bactérias, né? Ela não tem ação sobre as enzimas essenciais à sobrevivência de fungos, por exemplo, específico para bactérias. Tem outro mecanismo de ação possível para alguns aditivos antimicrobianos é a desestabilização da membrana celular. Nesse caso aqui, essa classe de aditivos ela vai interagir com os lipopolissacarídeos, né, ou com os esteróis presentes na membrana celular, e com isso eles vão alterar a capacidade de permeabilidade, né, de propriedade de transporte da minha membrana celular. Aqui é diferente daquele primeiro metabolismo. Lá eu inibi a produção das substâncias que compõem a minha membrana celular. Aqui eu não inibo a produção das substâncias. O que eu faço, o que acontece é que essas substâncias aqui vão se posicionar na membrana celular, vão ficar ali alocadas na membrana celular e com isso vão alterar as propriedades da mesma, propriedades que eu falo de transporte, né, propriedade de barreira, de permeabilidade. E aí, consequentemente, essa troca, né, do meio externo para o meio interno do meu micro-organismo vai ser impactada e, obviamente, né, isso culmina na morte celular. Exemplos que a gente tem de agentes antimicrobianos que atuam dessa forma são o triclosan, que tem ele consegue se posicionar ali na membrana celular de bactérias, e a anfotericina B, que ela é fungicida, ela consegue se posicionar na membrana celular de fungos, né? Aí são duas classes. Aí quando eu mostro as substâncias aqui, pessoal, por exemplo, o triclosan, não é necessariamente somente essa substância triclosan, não, ela representa uma família inteira. Por exemplo, os derivados, a partir dos derivados do triclosan, né, você substitui aqui o cloro, por exemplo, por cadeias carbônicas para controlar a velocidade de migração dele na matriz polimérica, vai culminar, né, na geração de agentes antimicrobianos de alta eficiência, como esse aqui, ó, Igaguard B1000, né, que a gente tem disponível no mercado, pode ser utilizado aí para desenvolvimento de formulações poliméricas. Um outro ponto também interessante que eu quero comentar com vocês é que algumas nanoestruturas, como por exemplo nanopartícula de prata ou nanopartícula de zinco, né, elas têm ação antimicrobiana o provável mecanismo proposto, né, tem várias, como é algo bem novo, tem várias teorias que tentam elucidar o mecanismo de ação dessas substâncias aqui, dessas nanoestruturas, mas um dos mecanismos propostos pela literatura é a desestabilização da membrana celular. Eles acreditam que, por exemplo, as nanopartículas de prata conseguem permear pela membrana celular, alterando a sua estrutura e com isso alterando a sua capacidade de permeabilidade com o meio. E além disso, as nanopartículas de prata elas conseguem gerar porosidades na membrana celular dos micro-organismos, né? Elas começam a ficar porosas, e então com isso eu tenho lise, né? Que é o que? O citoplasma ele começa a sair do interior da célula e ir para o exterior. E aí, então com isso também óbvio, né? Levando à minha morte celular.
Vários trabalhos vêm sendo apontados, né, na literatura, indicando uma alta eficiência de nanopartículas de prata, por exemplo, tanto contra bactérias, contra algas, contra alguns fungos, contra ação antiviral também já foi reportado, né? Então indicando potencial de desenvolvimento de formulações poliméricas de alto desempenho, né? Para essas aplicações que demandam ação antimicrobiana. Aí a gente tem também, como o último mecanismo que eu vou apresentar para vocês aqui, é esse aqui de redução de nível de energia intracelular. Aí, nesse caso aqui, os aditivos antimicrobianos, como o piritionato de zinco, ele consegue alterar, né, o nível intracelular de ATP, né? E como ele altera a quantidade de ATP produzido no interior da célula, ele acaba então reduzindo a quantidade de energia que aquela célula tem disponível, né? O ATP está associado à quantidade de energia que a célula tem disponível, essa molécula de ATP, e, consequentemente, se a bactéria não consegue, o organismo não consegue produzir energia para poder exercer suas funções vitais, isso leva, né, à sua morte celular. Então, tanto de bactérias quanto de fungos, né? O ATP é uma sigla para trifosfato de adenosina, né? E ele é um nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia nos seres vivos. Então, por exemplo, se eu não tenho o ATP, né, a bactéria o fungo não vai conseguir gerar energia, né, e aí, consequentemente, ela não conseguiria sobreviver. No caso do piritionato de zinco aqui, ele tem uma ação muito eficiente, tanto para fungo quanto para bactéria e até para algumas algas também. E um ponto interessante dele é que, e aí é um desafio isso, pensando nos agentes antimicrobianos, né, se a gente até voltar o slide aqui, pensar essa estrutura aqui, que estruturas orgânicas, né, a gente teria que avaliar a sua estabilidade em condições de processamento, né, e aí isso é algo bem relevante. No caso do piritionato de zinco, né, a substância ela possui uma temperatura de fusão em 240 graus Celsius, né? Então eu consigo processar a temperatura de fusão 240, temperatura de degradação bem acima, então a gente consegue processar ele com vários termoplásticos e elastômeros, né? E ainda assim ele se mantém estável nessas condições de processamento, mesmo que exijam uma temperatura um pouco superior de processamento, e depois ele vai manter a sua ação no produto final, né? A sua ação máxima do produto final. E aí sobre como se quantificar essa ação antimicrobiana, né? Como se avaliar o desempenho de um agente antimicrobiano, a gente tem várias abordagens. Uma delas é sobre a curva de crescimento, né? A gente pode construir uma curva de crescimento. Ela é uma das abordagens mais comuns no estudo de crescimento microbiano, e ela envolve um estudo cinético, na verdade, né? Com ela vai ser possível a gente investigar, por exemplo, o crescimento dos micro-organismos, né? A velocidade de crescimento dos micro-organismos na superfície de um produto polimérico, né? Contém diferentes concentrações do meu agente antimicrobiano. Então, eu posso colocar lá, fazer o experimento com uma amostra sem o meu agente antimicrobiano, e com a presença do meu agente antimicrobiano na concentração no valor da concentração inibitória mínima. E aí ver se vai ocorrer o crescimento daquelas bactérias ou fungos, enfim, naquela superfície. O resultado obtido vai ser algo desse tipo aqui, ó, onde eu tenho número de células em função do tempo. Então o que a gente faz é contar a quantidade de células na superfície do meu polímero, por exemplo, ao longo do tempo. Vão ter a curva gerada, essa que a gente vai observar, vai ter um formato parecido com essa aqui em vermelho, e a gente pode observar diferentes regiões, né, nessa curva cinética aqui, né, ó, e de número de células por tempo, né. A gente vê no início aqui uma fase conhecida como fase lag. Nessa fase lag aqui, as células do meu microorganismo, elas se encontram deficientes de várias enzimas, né, que é logo no início, e de nutrientes também, né, porque seria o momento inicial aqui, o primeiro contato do meu microorganismo com a superfície polimérica, com o meio de cultivo, enfim. Nessa fase, né,
a gente tem o quê? As bactérias, elas têm os micro-organismos, eles vão ter uma grande dificuldade de se multiplicar, né, por devido a essa carência de nutrientes ali, quando ela chegou no meu meio de cultivo, na superfície do meu material polimérico. Porém, quando ela entra em contato ali com o meu meio de cultivo, durante essa fase aqui, ela começa a absorver os nutrientes, né, e com isso aumentar o seu metabolismo interno. Isso aí vai configurar um aumento da sua massa seca, né? E do seu volume também, né? Então, durante essa fase aqui, a gente não vê um aumento do número de micro-organismos na superfície do polímero, porém a gente vê um aumento no seu volume celular, né? Ela começa a aumentar porque está absorvendo os nutrientes ali e o metabolismo está se acelerando. Quando ela chega numa condição ótima aqui, né? A gente entra nessa fase que eu sei como fase log, e nessa fase aqui, as células já estão bem adaptadas ali à superfície do meu polímero, por exemplo, né, ao meu meio de cultivo, e elas vão conseguir agora absorver os nutrientes, né, para sintetizar os seus constituintes, para exercer na plenitude do seu metabolismo, e aí sim agora conseguir se multiplicar, né? E aí então a gente vê nessa fase log aqui, ela é caracterizada por um aumento, né, significativo na quantidade de células que eu tenho, vamos pensar, supor, né, na superfície do meu material polimérico, né, que estaria em contato. Até que a gente chega aqui nessa região conhecida como fase estacionária. Essa fase estacionária aqui, ela é caracterizada por a gente não observar um crescimento líquido do número de células na superfície do meu polímero, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? A quantidade as células estão se multiplicando, porém nessa fase aqui, a quantidade de novos indivíduos gerados é igual à quantidade de indivíduos que sofreram morte celular. Então, por isso que a gente fala que é estado estacionário, né? A quantidade de indivíduos gerada é igual à quantidade de indivíduos que sofreram morte celular. Essa fase que ela vai perdurar até que a quantidade de nutrientes presentes ali na superfície do meu polímero ou no meu meio de cultivo chegue a um valor drástico, né? Ou seja, os micro-organismos consumiu todo o nutriente que tinha disponível ali, né? Então agora a quantidade já começa a ficar escassa e além disso, durante esses processos de multiplicação celular, o próprio metabolismo celular, as bactérias acabam produzindo gerando alguns resíduos químicos, né, desses processos metabólicos e elas têm que excretar eles, né? Aí chega um ponto que da fase estacionária que além de eu ter poucos recursos, né, no meio externo, aí eu estou querendo dizer aqui como recursos dos nutrientes. O meio externo começa agora também a ficar rico dessas substâncias tóxicas, né, que seriam os resíduos gerados por aquela população de indivíduos. Então, ou seja, começa a aumentar a quantidade de resíduo, fica muito alto aqui, e a quantidade de nutrientes muito baixa. Aí, claro, né, que num cenário desse, a gente entra nessa fase de declínio aqui, que seria o quê? A gente começa a observar uma redução no número, né, de micro-organismos, que a gente diz que o número de organismos viáveis, né, seria o número de células células bacterianas, por exemplo, que se encontram ainda vivas, né, não sofreram morte celular. Aí, assim, se a gente, nessa região aqui de declínio, de fase de declínio, se a gente contar a quantidade de células que a gente tem no nosso meio, ela é constante, né, não altera. Porém, o que está mudando, à medida que passa o tempo aqui nessa fase de declínio, é que a quantidade de células que sofreram morte celular vai aumentando ao longo do tempo, né? Então a gente vê aqui que até que chega um momento que todas as células sofreram morte celular, tá bom? E aí, como que a gente pode usar essa curva de crescimento aqui para avaliar o desempenho do agente antimicrobiano, né? A gente pode obter uma curva dessa para avaliar o crescimento celular na superfície, ou celular, ou viral, né? Se a gente quer desenvolver um agente antiviral, a gente pode avaliar essa curva de crescimento aqui de micro-organismo na superfície do meu polímero
E depois de incorporado o meu agente antiviral, meu agente antibacteriano, meu agente antifúngico, a gente avaliar como se deu a alteração de cada uma dessas regiões aqui, né? Ou de forma a tentar alcançar uma menor quantidade de células na superfície do meu polímero, né? Então diminuir aqui, reduzir essa quantidade de células ao longo que são geradas ao longo do tempo, e acelerar, né, tornar o início dessa fase de declínio aqui mais rápido, né, ocorrer no intervalo de tempo mais curto aqui, já entrar na fase de declínio, entendeu? Então, e aí, como é uma curva cinética, a gente pode inclusive aplicar alguns modelos cinéticos para tentar descrever essa curva aqui. Um dos modelos cinéticos mais empregados para avaliar crescimento de micro-organismos é a equação de Monod, né? Ela está aqui, ó. Ela relaciona a taxa de crescimento do meu micro-organismo, né? Como é cinético, é taxa, com a taxa máxima de crescimento dele em função da concentração do meu substrato, né? Substrato aqui se refere à disponibilidade, substrato que eu estou querendo me referir aos nutrientes necessários que o micro-organismo consome do meu meio, né, para sobreviver. E aí é claro que vai ter uma constante cinética, né, que é a constante de Monod aqui. E aí a gente pode, através da análise dessa equação de Monod, avaliar como que o meu agente antimicrobiano afeta a constante cinética, afeta essas taxas, né, essa taxa máxima de crescimento, afeta o perfil da minha curva cinética de crescimento, né? Como eu falei, com foco, por exemplo, a gente pode querer fazer com que essa fase de declínio aqui ocorra num intervalo mais curto de tempo, por exemplo. Né? Isso é um tipo de experimento que a gente pode realizar para avaliar a eficiência de ação do meu agente antimicrobiano. Outro tipo de experimento muito utilizado é conhecido como método das diluições. Nesse caso aqui, aí ele é focado no aditivo em si, né, no agente antimicrobiano. A gente vai preparar soluções do meu aditivo antimicrobiano em diferentes concentrações. Então aqui ó, estou dando um exemplo aqui, né, concentrações aqui de 8 microgramas por ml até 512 microgramas por ml, por exemplo. E aí a gente vai pegar essas soluções e colocar elas em contato com uma solução, né, que contenha o meu micro-organismo-alvo numa concentração conhecida. Por exemplo, 10 a sexta células do meu organismo-alvo por ml. Né? A gente consegue preparar esse tipo de solução e colocar aqui. Então, cada pocinho aqui tem, vamos supor, 1 ml dessa solução de 10 a sexta células do meu organismo-alvo por ml. E aí eu incorporo o meu aditivo aqui nas diferentes concentrações, né, nesse ensaio das diluições, e o que vai acontecer? Eu vou colocar um pigmento, um agente corante. E aí, esse pigmento aqui, o agente corante, ele vai conseguir ter uma variação na cor de acordo com a capacidade de crescimento do meu micro-organismo. Aí, aqui um exemplo aqui, ó, em azul, o micro-organismo não conseguiu se multiplicar, não conseguiu crescer, sofreu morte celular. E em rosa, né, ele conseguiu crescer. Aí o que vai acontecer então? Ó, se eu fiz diferentes concentrações, eu consigo descobrir aqui em qual concentração, a partir de qual concentração, né, os micro-organismos não conseguiram se desenvolver. E com isso eu consigo definir a minha concentração inibitória mínima. Né? Seria essa aqui a partir da qual, em todas as replicatas aqui, né, ó, que foi feito em várias replicatas aqui para a gente ter confiabilidade do resultado, a gente sabe que o meu agente antimicrobiano inibe o crescimento do meu micro-organismo, né? Leva à morte celular. Aqui no caso seria, por exemplo, 128 microgramas por ml. Eu não supus aqui essa aqui de baixo, né? Porque a gente viu que em uma das replicatas aqui teve crescimento, ó, tá rosa. Então, se eu quero ter certeza, eu vou para a concentração que todas ficaram azuis, por exemplo. Vantagens dessa metodologia aqui. Ela tem boa reprodutibilidade, né? Ela é de fácil execução, né? Assim, tem que seguir um procedimento experimental bem definido, né? Um protocolo experimental bem definido para preparo das soluções, né? Para inocular o micro-organismo aqui no pocinho,
para poder colocar o meu agente antimicrobiano, né, o meu aditivo. E a gente tem que ter também lembrar de ter os controles, né? Os controles seriam por exemplo, uma solução sem o meu aditivo, onde a gente tem certeza que o micro-organismo vai crescer, e eu posso colocar aqui uma outra solução controle também poderia ser incorporada, onde com uma substância de referência que eu tenho certeza que naquela concentração todo o micro-organismo não vai conseguir crescer. E aí esses dois controles aqui vão ajudar a gente a ter mais confiabilidade dos resultados obtidos para o nosso aditivo que a gente está investigando, né? Para o nosso agente antimicrobiano que a gente está investigando. Um outro ponto também interessante é que essa metodologia aqui pode ser empregada em microescala. Então eu supus aqui vocês uma plaquinha aqui com um poço de 1 ml, mas a gente pode ter poços aqui, né? A gente pode empregar soluções aqui num volume bem menor. Por que isso é importante? Às vezes a gente tem muito pouco aditivo, né, para poder investigar. Aí, exemplo que eu vou dar, esses estudos, por exemplo, que usam nanoestruturas, né? Às vezes a síntese da nanoestrutura gerou uma quantidade muito pequena em escala laboratorial e aí eu não tenho volume suficiente para fazer vários ml. E aí aqui nessa metodologia aqui a gente consegue usar microplacas, né? Com um volume aqui de solução bem pequenininho. Outro ponto também vantajoso, né, dessa técnica aqui é que praticamente qualquer solução de dispersão pode ser testada com quase todos os micro-organismos. Né? A questão é a gente ter acesso ao micro-organismo isolado, né, para poder fazer os experimentos. Tendo acesso, né, a variedade de experimentos aqui é bem grande, possível. Uma outra técnica bem utilizada também é a técnica de difusão em agar. Nessa técnica aqui, o que a gente vai fazer? Né? Diferentes concentrações do meu agente antimicrobiano agora, também, se a gente está variando a concentração, mostra que essa técnica vai ajudar a gente a determinar a concentração inibitória mínima. Nesse caso aqui, a gente vai pegar então, essas diferentes concentrações, incorporar no agar, né? O agar é nosso meio de cultivo. O agar ele é um biopolímero, né? Que na temperatura, né, onde é realizados os experimentos de avaliação de ação antimicrobiana, ele se encontra na fase gel. Aí, nesse caso aqui, então, aí no agar eu incorporo os micronutrientes, né? E aí aqui na superfície dele eu vou colocar diferentes concentrações do meu agente antimicrobiano, por exemplo, né? Meu aditivo. Eu posso colocar essas concentrações de várias formas. Fazendo um pocinho aqui para poder colocar meu aditivo. Eu posso embeber um disco de papel com meu aditivo, ou eu posso preparar um corpo de prova polimérico com esse formato aqui circular, né, com diâmetro definido, para poder avaliar a ação do meu aditivo já na minha formulação polimérica. E aí, o que vai acontecer? Eu inoculo o meu micro-organismo aqui na superfície da minha placa de agar aqui, né, no meu meio de cultivo. E aí, se vocês notarem aqui, ó, vai ter essa região aqui que está mais transparente, essa região aqui que está mais esbranquiçada. A região esbranquiçada é onde o micro-organismo conseguiu crescer e se proliferar. Nessa região transparente aqui do agar é onde o micro-organismo não conseguiu crescer. Então a gente vê que aqui, quanto maior for esse halo aqui formado, né, que eles chamam de halo de inibição, maior é a eficiência do meu aditivo, né, do meu agente antimicrobiano em inibir o crescimento do meu micro-organismo. Caso não tenha a formação desse halo, é entendido que o meu agente antimicrobiano não tem ação, né, contra aquele micro-organismo. Tem várias características importantes desse ensaio, né? Eu coloquei até aqui agora um resultado real, experimental. Aqui é um filme plástico, né? Aqui sem o meu aditivo. Então repara aqui que os micro-organismos que cresceram, né? Tranquilamente na superfície do meu meio de cultivo. Aqui são fungos, né? Eles conseguiram crescer. Já quando eu coloquei meu agente antifúngico, ó, repara que os fungos não conseguem crescer e chegar aqui até o meu filme polimérico, né? Indicando então aqui que esse agente antifúngico foi eficiente, né? No combate aqui a esse micro-organismo. Essa concentração inibitória mínima que a gente determina por esse teste de difusão em agar, né? Por exemplo,
ou mesmo no teste também das diluições, né, ela tem alguns pontos importantes que tem que se levar em consideração. Por quê? Ela não é constante, né, gente? Não vai ter o mesmo valor independente da forma como é feito o experimento, não. Isso, é claro, vai depender do micro-organismo, né? Então, cada micro-organismo vai ter um MIC específico, vai depender da quantidade dele aqui que foi inoculada, né? Então, por exemplo, a gente colocar 10 a sexta unidades formadoras de colônia, né, aqui na superfície do meu agar, ou se eu colocar 10 a terceira, 10 a segunda, né? Quanto mais micro-organismos tiver no início do meu experimento, né, maior vai ser a sua facilidade de proliferar naquela região. O tempo de incubação também, né? Uma coisa é eu avaliar, por exemplo, aqui nesse resultado que eu estou mostrando para vocês. Uma coisa é eu avaliar depois de 2 horas e falar, não cresceu. Agora, será que se eu esperar 15 dias, cresceria? Né? Então, também é importante. O tempo também é muito importante. Outro ponto importante é a composição do meu meio de cultivo. Né? Se no meio de cultivo, por exemplo, não tiver os nutrientes essenciais para o micro-organismo proliferar, ele não vai proliferar. Né? E aí não tem nada a ver com a concentração ou existência do meu agente antimicrobiano, e sim com o meu meio de cultivo propriamente dito. Condições onde eu estou realizando experimento, como temperatura, pH, concentração de oxigênio, se é um ambiente com circulação de ar ou se é uma estufa fechada, né? Isso também é importante. E aí um dos pontos mais importantes que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que esses experimentos do método das diluições ou da difusão em agar, eles dependem muito, né? O resultado deles dependem muito da capacidade da difusão do meu agente antimicrobiano no meu meio de cultivo. Então, imaginando aqui que é o agar, né? Dependendo das substâncias, elas vão ter uma baixa capacidade de difusão no agar, o que não implica necessariamente em dizer que elas não têm ação contra o micro-organismo, só quer dizer que elas não conseguiram se difundir. Então, elas ficaram aqui bem próximas do meu material polimérico, e aí o micro-organismo cresceu até onde ele conseguiu chegar sem ter contato com o meu agente antimicrobiano. No momento em que ele teve ação com o agente antimicrobiano, né, ele parou de crescer. Por que eu falo isso para vocês? Porque então isso mostra que é muito importante a gente ter um controle, né, uma padronização do nosso experimento, aqui em termos de temperatura, pH, concentração, composição do meio de cultivo, tempo de incubação, quantidade do inóculo, né, quantidade do meu micro-organismo que eu estou colocando aqui na superfície, inclusive com o tipo de micro-organismo, né, para que a gente possa comparar com outros experimentos realizados no mundo inteiro. Além disso, né, no caso de formulações poliméricas, é muito importante a gente entender se o nosso aditivo tem facilidade de se difundir pelo meu agar, por exemplo. Se não tiver, né, a gente não, nessa metodologia aqui, a gente não veria ação antimicrobiana, apesar dele apresentar aquela ação, né? Só que a metodologia empregada aqui não consegue visualizar essa ação por ele ter dificuldade de difusão no meu meio de cultivo. E aí um ponto interessante que tem que levar em consideração é que no caso desses experimentos aqui, do método das diluições, do método de difusão em agar, ele já indica claramente para nós que nessas condições do meio aqui, ó, o aditivo ele tem uma taxa de migração para a superfície da minha matriz polimérica e também tem uma taxa de lixiviação aqui, né? Ele está sendo lixiviado, está sendo extraído da minha matriz polimérica. E aí a gente vai ter que fazer depois experimentos de migração, por exemplo, em condições específicas, para poder avaliar, né, o impacto toxicológico daquele aditivo, que é um ponto muito importante, né? E aí mostra para nós, então, o quão complexa é essa área, o que eu acho que justifica, né, o porquê que ela ainda tem uma grande carência de desenvolvimento tanto científico quanto tecnológico, né, desenvolvimento de produtos, né? É devido à grande complexidade para se desenvolver as formulações e se validar, comprovar a real eficiência daquele aditivo. E aí tem várias normas técnicas, inclusive, né, já que o ensaio tem que ser padronizado, tem várias normas técnicas que a gente pode seguir. Eu citei aqui a STM G2276, a G2115 e a G2916, que vão trazer para nós critérios, né, protocolos, padrões experimentais que devem ser executados
para poder validar, né, a eficiência de uma dada formulação polimérica aditivada com agentes antimicrobianos, né? Essas normas aqui vão falar, por exemplo, para nós, vou dar exemplo, elas vão dizer, por exemplo, em qual temperatura o experimento tem que ser realizado, quanto tempo de incubação, né? Depois de quanto tempo que a gente vai analisar os resultados de crescimento microbiano, como que a gente vai determinar o halo de inibição, vários parâmetros, né? Qual é o meio de cultivo que deve ser empregado para um dado tipo de aditivo, né? Qual deve ser a composição do meio de cultivo. E aí, eu trouxe aqui um videozinho agora, ó, só para vocês verem como que é o experimento, né? Ó. Eles usam um bico de Bunsen. O objetivo do bico de Bunsen aqui é esterilizar os materiais que eles usam, né, no experimento. Então aqui tem o bico de Bunsen, isso aqui uma ponta, né, uma ponteira de micropipeta que ele vai usar para fazer os poços aqui, onde ele vai colocar o agente antimicrobiano dele no meu meio de cultivo. Aqui está o agar, né, ó, para que a coloração dele dá para ver, está o meu meio de cultivo aqui. Aí ele vai furar o meu meio de cultivo. Por que ele usa essa ponteira de micropipeta aqui? Porque aí eu tenho que ter esses poços formados aqui todos com a mesma geometria, né? Então ele usou ali para padronizar. E aí, você viu que ele passa aqui na chama aqui com a ideia de esterilizar, né? Para não ter nenhuma contaminação por micro-organismos que poderiam estar presentes aqui em alguns dos utensílios e iriam contaminar meu meio de cultivo. Olha lá, ele está tirando os poços ali, ó. E aí agora aqui ele consegue colocar a solução como aditivo. Aí aqui nesses ensaios de difusão em agar, a gente consegue colocar tanto soluções como aditivo, quanto formulações poliméricas, como eu falei, o próprio filme polimérico, um corpo de prova polimérico, ou discos de papel onde a gente umedece eles com soluções do meu aditivo, né, para poder avaliar. Aí está aqui o aditivo dele, ó, que ele está estudando. E aí agora ele vai colocar um volume controlado, né, definido, né, no procedimento experimental dele, desse aditivo, né, para ver se nesse volume que ele está adicionando ali, né, nessa concentração, né, que ali está diluído o aditivo, se nessa concentração do aditivo dele, nessas condições experimentais, ele vai apresentar ação contra o micro-organismo de interesse para ele, né. Aí aqui aparecem as condições, né, ó, os materiais que ele está usando, né, para fazer o experimento. Ele mostrou agora, né, gerando ali o poço no experimento com a difusão em agar, e agora ele vai colocar o aditivo dele para diluir, ó, no poço. Né? Aí ele sabe os volumes que ele adicionou, ele sabe qual é a concentração de aditivo antimicrobiano. Aí, ali agora o que ele vai pegar é um disquinho de papel, né, que ele consegue umedecer com o aditivo dele, numa determinada concentração também definida, né, para avaliar agora o papel embebido com o aditivo deles também vai apresentar ação antimicrobiana. É claro que a gente pode fazer, as normas são bem claras, né? A gente pode fazer várias amostras aqui numa mesma placa, né? E aí produzir várias placas para ter experimentos em triplicata, replicata, e a partir dos resultados obtidos extrair as informações importantes. Aí agora que ele colocou numa estufa, né, onde ele vai controlar a temperatura, porque é importante para o experimento, já que a temperatura afeta o crescimento microbiano. E aí aqui é o resultado que ele obteve. Ó, ele viu um halo de inibição no papel e viu um halo de inibição do aditivo dele que se encontrava em solução no meio de cultivo dele, que é agar, né? E aí, a partir quanto maior for esse diâmetro aqui gerado, maior vai ser a eficiência de ação daquele aditivo que a gente quer incorporar na minha matriz polimérica, né?
ele não fez aqui no videozinho, mas ele poderia ter colocado aqui um terceiro corpo de prova aqui, ó, com o meu polímero agora contendo essa formulação aditiva e ver se ele aí e também iria gerar um ácido de inibição e comparar, né, os diferentes ácidos de inibições aqui gerados para ver o efeito do processo, por exemplo, na resposta da minha formulação do meu produto polimérico final. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre agentes antimicrobianos é isso, né? Foi um apanhado geral sobre essa classe de aditivos também, bem interessante, né? Para vocês conhecerem essa classe que tem tanto potencial para crescer, tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico. Eu espero que vocês tenham anotado todas as dúvidas. Não esqueçam de me procurar para a gente conversar. Até mais e tchau!